cujo título é Comitês de Redes Neurais Convolucionais para a Segmentação de Núcleos em Imagens Histológicas de Displasias Epiteliais Orais. O exame é composto em 3 etapas, né? A primeira etapa é só a apresentação, de 35 a 40 minutos. Depois a gente passa para a segunda fase, que é a audição perante os membros da banca. Primeiro os membros externos, depois os membros internos. E aí a gente faz a reunião para deliberar, reunião secreta, o resultado do seu trabalho. Então, vou passar a palavra para você agora, Adriano. Fique à vontade, você tem aí em torno de 35 a 40 minutos para apresentar o seu trabalho. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos pela presença também. Todo mundo está conseguindo me ouvir, né? Ok. Bom, então, primeiro, bom dia a todo mundo. Meu nome é Adriano. Nos últimos anos, eu venho trabalhando com segmentação de imagens histológicas de displasias epiteliais orais, especificamente na segmentação de núcleos. E aí, nessa defesa, eu vou mostrar para vocês uma abordagem que eu venho desenvolvendo para segmentação desses núcleos, fazendo uso de comitês de redes neurais. Antigamente, esse trabalho, na época da qualificação, ele tinha o título de Aprendizagem Adaptativa a Domínio para Identificação, mas no último ano nós fizemos uma alteração nesse título para refletir de melhor maneira o propósito do estudo. Nessa apresentação, nós vamos prever os tópicos da introdução com a motivação para o desenvolvimento do estudo, os objetivos principais para serem atingidos. Vamos passar pela metodologia, explicando quais foram as bases de imagens utilizadas, as etapas da segmentação e os critérios para a criação dos comitês. Depois vamos passar pelos resultados, avaliando os modelos de rede de maneira individuais e, então, a proposta dos sistemas. E no final, vamos passar pelas conclusões e ter uma perspectiva de trabalhos futuros. Bom, segundo o INCA, o câncer é a segunda causa de óbito mais comum e ela apresenta uma taxa de incidência crescente. Foram estimadas aqui para o triênio entre 2023 e 2025 o surgimento de 20 milhões de novos casos. E dos cânceres, o câncer da cavidade oral é o 8º tipo mais comum, sendo estimada nesse triênio para o câncer oral de cerca de 15 mil novos casos só no Brasil. Então, ela é realmente uma doença, uma comorbidade que é muito impactante na vida das pessoas. E uma forma que nós temos para contribuir para uma redução no número de casos é a realização de diagnósticos em lesões com potencial para transformação maligna, como, por exemplo, a leucoplasia, a eritroplasia. E essas lesões, elas apresentam, em conjunto, elas manifestam displasias epiteliais orais em diferentes graus ou níveis. E o que são essas displasias epiteliais orais? Elas são alterações nos núcleos celulares. Então, eles vão apresentar conjuntos de alterações da forma de crescimento anormal nos núcleos, deformações nas formas da estrutura nuclear, perda de uniformidade, até na perda da coloração da cromatina delas. E ao utilizar uma análise histopatológica através do microscópio, é possível fazer uma gradação dessas displasias orais de forma a tentar identificar, ou pelo menos prever o potencial maligno dessas lesões. E esse diagnóstico ele é feito através de uma análise pessoal, feita de forma manual por um especialista. Só que um problema disso é que esse processo pode ser influenciado por alguns fatores externos, como
a carga de trabalho do profissional, a experiência dele, são relatados até divergências baseadas na cultura do local da formação do patologista. Então, eles são sujeitos à subjetividade no diagnóstico. E nos últimos anos, sistemas de apoio ao diagnóstico, eles são utilizados para a contribuição nessas análises, sendo que a etapa de segmentação ela vai permitir isolar estruturas que são importantes para fazer a análise em si. Só que uma segmentação em tecidos histológicos, ela apresenta desafios. Muitos deles são relacionados à variação na aparência nuclear. Eles podem apresentar deformações nas bordas dos núcleos, até bordas que são mal definidas, dobras no próprio tecido durante o processamento dele, a preparação. Então, por conta disso, muitos métodos tradicionais eles podem ser problemáticos ao ser aplicados na histologia. E recentemente, muitos estudos vêm mostrando que modelos de aprendizado profundo eles estão apresentando valores de acurácia e de precisão maiores do que de algoritmos tradicionais. Mas mesmo assim, eles ainda apresentam alguns desafios, como, por exemplo, uma baixa taxa de convergência, uma necessidade de muitos dados para realizar o treinamento, e nem todos os modelos são flexíveis para aplicação em tarefas muito complexas. Por conta disso, surgiram alguns trabalhos que vêm explorando comitês para classificações de regiões nas imagens, com o objetivo de apresentar uma melhor generalização em comparação com os modelos individuais e, assim, trazer resultados mais precisos. Só que, por eles exigirem, na verdade, mais tempo computacional e mais recursos, há uma certa necessidade de estudos na área visando a aplicação deles na histologia. Então, com base nisso, os objetivos desse trabalho eu dividi num objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral é o desenvolvimento, então, de um sistema para a segmentação dos núcleos com base em redes neurais convolucionais e também está fazendo análise nos diferentes graus de displasia. E com isso, os objetivos específicos necessários para trazer esse propósito são, primeiro, a construção de um banco de imagens para displasias epiteliais orais, porque não existem bases públicas na literatura, fazer uma análise dos modelos de segmentação individualmente, tanto de semântica quanto segmentação por instâncias. Então, fazer um estudo do impacto que técnicas de aumento de dados podem trazer para a segmentação dos modelos individuais e, então, a partir dessas análises, fazer a construção dos comitês com base nos critérios de seleção dessas análises anteriores. E, então, ter a forma de fusão ou agregação dos resultados. Na seção de estado da arte, foi realizada uma busca em diversas bases de dados, utilizando palavras-chave para buscar os trabalhos que são mais relevantes para a pesquisa. E nessa tabela 1, eu estou mostrando trabalhos que realizaram a segmentação, mas sem utilizar comitês. São aplicando modelos de rede neurais em imagens de displasias. E dá para perceber que na literatura, os estudos existentes eles trazem resultados próximos a 90%, com exceção apenas de um aqui nessa tabela. Mas por ser um tópico muito recente na literatura, não existem tantos trabalhos que são focados ou aplicados em displasias epiteliais orais. Então, não foram encontrados aplicações de comitês nessa área.
Então, nessa tabela, eu estou trazendo trabalhos que são focados em comitês para segmentação de núcleos, mas em tecidos diversos. E dá para perceber aqui que quando é trabalhado com comitês, os resultados eles são um pouco divergentes, né? Mas eles ainda têm um potencial para contribuir com a segmentação de núcleos. Então, apesar dessas contribuições, existem limitações em métodos voltados para displasias. O principal deles é a indisponibilidade de bases de dados, e por conta de ter poucas bases, existem poucos estudos. Muitos estudos que existem com displasias não focam nas displasias, mas usam elas como uma característica para uma lesão mais avançada. E, assim, isso vai indicar que tem uma necessidade, então, dessa aplicação, reforça que existe a necessidade dessa aplicação para o contexto de displasias. Então, a proposta desse trabalho, ela é mostrada aqui nesse fluxograma, ela vai consistir, então, na aplicação de métodos de aumentos de dados na base de dados original. Então, modelos de redes neurais, eles vão ser treinados para realizar a segmentação, tanto semântica quanto via instâncias. Essa parte é feita tanto na base original quanto nas bases aumentadas, para criar a comparação entre eles após o processo. Após a segmentação, operações morfológicas vão ser utilizadas para a realização do pós-processamento, melhorar a qualidade e remover artefatos da segmentação. E então, 3 regras de votação foram estudadas para a composição dos comitês. E no final, tanto os métodos de segmentação quanto esses de comitês vão passar por uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. Então vamos ver essa parte com um pouquinho mais de detalhes. Para a realização do estudo, a base principal utilizada é chamada de Oral Epithelium DB. É uma base criada pelo nosso grupo de pesquisa especificamente para esse estudo. Ela possui 450 imagens de tecidos de displasias orais e eles são categorizados usando uma classificação da OMS, que vai ter então 3 níveis de displasia mais os tecidos saudáveis. Todas as imagens passaram por um processo de marcação do padrão ouro, que elas foram marcadas por mim e validadas pelo professor Paulo. Então, com isso, foi possível gerar as máscaras via instâncias para todas as imagens. Para uma avaliação da robustez do nosso método, 3 bases da literatura também foram utilizadas: a CryoNuSeg, a MonoSeg e a GLASS. Essas bases elas são utilizadas na literatura em muitos contextos de segmentação e todas elas possuem o padrão ouro também. Então elas foram utilizadas para verificar a generalização do nosso método. Após a obtenção das imagens, elas foram passadas por 2 métodos de aumento de dados. Um deles é baseado em redes neurais generativas, que é a histogram. É uma rede, uma generativa tradicional, que ela segue um padrão de uma rede classificadora e uma rede geradora, só que ela foi criada especificamente para contextos de histologia. E o segundo método utilizado foi o RCALG, que é um método desenvolvido pelo grupo de pesquisa também, e ele emprega composições aleatórias de transformações, tanto na imagem quanto nos rótulos. Então ela vai empregar combinações de transformações geométricas, transferência de cores e até operações para correções de artefatos, tudo feito de maneira aleatória. Após a geração dessas imagens aumentadas, a segmentação foi realizada através de uma combinação de arquiteturas de redes neurais e redes de backbone. As redes de backbone elas são utilizadas para extrair informações das imagens
E as redes segmentadoras vão utilizar essas informações do backbone para fazer, de fato, a operação de identificação e segmentação. Então, para o backbone, as redes utilizadas foram a ResNet 50 e a MobileNet na terceira versão. Elas foram selecionadas por elas apresentarem bons resultados em tarefas de classificação em imagens histológicas. Para a parte de segmentação, foram utilizadas modelos semânticos e via instâncias. Os modelos semânticos foram a UNet, a Feature Pyramid Network e a PSPNet. Ambas as redes foram combinadas tanto com a ResNet quanto com a MobileNet, gerando então 6 modelos para a segmentação semântica. Já na segmentação via instâncias, foram utilizados os modelos MESC-RCNN, StarDist, a Hovernet e a Solo na segunda versão. E todas essas redes foram escolhidas porque elas são aplicadas ou propostas para contextos de histologia também, e apresentam bons resultados em seus estudos. Durante o treinamento, a base de dados foi separada usando um critério de 80 por 20. 20% para teste e 80% para treinamento, sendo que 70% para treinar de fato e 10% para realizar a validação. E na época da qualificação, todos os modelos tinham passado pelo treinamento utilizando poucas épocas e os mesmos parâmetros. Aqui, para a defesa final, foi realizada uma parametrização e um estudo de todos os parâmetros para todos os modelos. É visto que todos os modelos semânticos utilizam o mesmo batch size e a mesma taxa de aprendizado. Já os modelos via instâncias, eles usam uma taxa de aprendizado maior e quase todos eles utilizam batch size de apenas uma imagem. Isso acontece porque esses modelos eles consideram não uma imagem inteira como um objeto de treinamento, e sim cada núcleo individualmente. E todas essa parametrização ela foi iniciada a partir de um estudo prévio, e então os valores foram testados para cada parâmetro, foi testado individualmente num novo treinamento. Após a segmentação, essas imagens elas vão poder apresentar ainda algumas falhas, talvez em contornos, pequenos artefatos presentes. E para eliminar esses erros, então, foram aplicadas operações morfológicas. Primeiro foi aplicada a operação de dilatação, com o objetivo de completar quaisquer contornos que estivessem com falhas. Então, foi utilizada uma operação de preenchimento de regiões para completar quaisquer lacunas nos objetos. Após isso, foi aplicada uma operação de erosão com o objetivo de retornar os núcleos para os tamanhos originais. E aí, no final, quaisquer objetos que tivessem uma área menor do que 30 pixels foram considerados como artefatos, então foram eliminados. E após a segmentação e o pós-processamento, é realizado então a composição dos comitês. Nesse estudo foram investigadas 3 regras: a soma ponderada e a soma com a ponderação utilizando o coeficiente DICE. E todas essas regras foram utilizadas para formar 3 tipos de comitês: os comitês semânticos, utilizando apenas os modelos de CNN semânticos, os via instâncias, utilizando apenas os 4 modelos via instâncias, e os modelos que nós chamamos de modelos híbridos, combinando ambas as abordagens, tanto instância quanto semântica, em segmentações para ambas as abordagens. Então, olhando um pouquinho com detalhes aqui,
Para a composição dos comitês semânticos, eles foram aplicadas em cima das máscaras. Essas máscaras são binárias, então foi possível aplicar usando apenas operações aritméticas sobre essas máscaras. A soma, ela vai funcionar exatamente apenas como um somatório. Como o background tem valor 0, podemos apenas fazer o somatório para gerar o valor final da máscara do comitê. Já na soma ponderada e na soma ponderada pelo índice DICE, aí é necessário fazer uma atribuição de pesos. Então, para a soma ponderada, nós ordenamos todos os modelos com base no coeficiente DICE que é obtido para eles, e metade dos modelos, os N dividido por 2 melhores modelos, vão receber um peso 2, e o restante recebeu um peso 1. Já na soma ponderada pela DC, o que foi feito foi atribuir esse valor do coeficiente DICE como peso para o modelo. E ambas utilizam a mesma fórmula para o cálculo, a mesma equação. É o somatório, mas o valor de cada máscara é multiplicado pelo seu peso. Após isso, independente de qual regra foi utilizada, a máscara final é comparada com um valor de limiar. Todos os valores que forem maiores que esse limiar vão ser considerados como região de núcleo, e os valores menores vão ser considerados como região de fundo. Já nos comitês via instâncias, antes da aplicação das regras, foi realizado um cálculo para identificar quais objetos em cada uma das máscaras, ou cada um de cada modelo, são referentes de fato ao mesmo núcleo. Então, em cada uma das máscaras, foi calculado uma caixa delimitadora de cada núcleo presente nela. E após calcular todos esses núcleos, em cada pares de núcleos de um modelo e de outro, foi calculado um índice de sobreposição. Todos os valores de sobreposição maiores do que 30%, eles foram considerados como o mesmo núcleo, ou seja, caixas referentes ao mesmo núcleo. E então, eles foram colocados dentro de um grupo. Ou seja, temos grupos para cada núcleo sobrepostos em diferentes imagens de modelos. E no final, em cada um desses grupos, como é uma segmentação via instâncias, eles podem ter valores diferentes, pode ser 1, 32, vai depender de como a ordem que foi identificada e quantos núcleos temos nas máscaras, todos eles receberam o valor de 1. Com isso, eu volto a ter para cada grupo as máscaras apenas desse núcleo como binárias, me permitindo fazer a aplicação dessas regras de comitês da mesma forma que eu fiz nos comitês semânticos. E aí, após fazer a aplicação e a verificação sobre o limiar T, para cada núcleo identificado, nós só apenas atribuímos um valor crescente, iniciando em 0. Para os comitês híbridos, eles foram feitos em 2 abordagens, né? Na abordagem semântica, ele vai seguir a mesma aplicação vista aqui para os comitês puramente semânticos. A diferença é que as máscaras são o cálculo é feito sobre as máscaras de instância junto com as semânticas, ou seja, antes de fazer o cálculo, as máscaras de instância são binarizadas. Com isso, elas vão ser uniformes com as máscaras semânticas, me permitindo fazer a aplicação da regra de maneira direta, da mesma forma feita nos comitês puramente semânticos. Já os comitês híbridos via instâncias,
eles apresentam um detalhe que é necessário calcular a sobreposição de núcleos, mas as máscaras semânticas não diferenciam os núcleos, todos eles têm o mesmo valor. Então, o que foi feito é aquele cálculo apresentado para a máscara puramente via instâncias, da definição das caixas delimitadoras e o cálculo de sobreposição, ele é feito também nas máscaras semânticas. Em muitas situações, os núcleos não vão estar sobrepostos, então esse cálculo de sobreposição é feito de uma maneira direta. Quando os núcleos são sobrepostos, a região dele vai ser grande, porque vai ser considerado como um objeto só, mesmo que possuam vários. Mas ao utilizar no comitê mais de um modelo via instâncias, ele naturalmente já traz a diferenciação entre esses núcleos. Então, ao calcular o nível de sobreposição para as máscaras semânticas, ele já me traz uma aproximação próxima do padrão ouro. E com isso, depois de fazer esse cálculo de sobreposição, nós fazemos a mesma verificação. Se ele possui a sobreposição maior do que 30%, vai ser considerado como o mesmo núcleo, então eles vão ser colocados no mesmo grupo e receber o valor de 1 em cada uma das instâncias. Novamente, ele vai uniformizar os meus valores, sendo binários, me permitindo aplicar as regras apenas como através de operações aritméticas de soma e multiplicação. No nosso trabalho, nós fizemos alguns estudos em diferentes composições de comitês. Então, essas regras foram exploradas utilizando comitês que vão desde 2 modelos, compostos por 2 modelos, até um número máximo de modelos disponíveis em cada abordagem. Então, são de 2 até 6 modelos para os comitês semânticos e de 2 até 4 para os comitês via instâncias. Na regra da soma, o valor de limiar para verificação se a região é considerada como núcleo ou como região de fundo, ela é igual ao número da metade do número de modelos disponíveis. Ou seja, para um modelo com 6, para um comitê com 6 modelos, o limiar foi igual a 3. Se for um número ímpar, esse valor, então, como é verificado se é maior ou igual, é equivalente a ele ser arredondado para cima. Então, um comitê com 5 modelos, por exemplo, o valor do limiar vai ser 2,5, mas apenas valores de 3 para cima que são considerados, porque nesse cálculo da soma não tem valores decimais. Já nas regras ponderadas, o T foi igual a 50% do somatório dos pesos. Aqui, como os valores de peso podem gerar valores decimais, então não é necessário fazer nenhum tipo de arredondamento. Analisando os resultados dos experimentos, os resultados dos modelos semânticos são exibidos aqui nessa tabela. É possível observar que os melhores valores eles foram obtidos usando o modelo FPN em combinação com a ResNet 50. E também que o aumento de dados proporcionado pelo RCAlg, ele permitiu um aumento nos valores de segmentação. O histogram também permitiu um aumento, mas o RCAlg permitiu os maiores valores obtidos. E testes estatísticos, usando o método de Wilcoxon, eles revelaram valores P de 0,041 e 0,026 na comparação entre a FPN e os demais modelos. Esses valores são para acurácia e para o coeficiente DICE. E eles também revelaram um p-value menor
do que 0,035 na comparação da RCALG, tanto com o baseline, que são os dados sem nenhum aumento, quanto com o histogram. Então, esses valores estatísticos, eles indicam que realmente existe uma diferença, tanto da FPN quanto aos demais modelos, quanto do aumento de dado, quanto às outras configurações de dados, e também que essa diferença é estatisticamente relevante. Já na avaliação dos modelos via instâncias, foi observado que os melhores valores foram obtidos pela MESC RCNN, e aqui o RCALG também permitiu uma melhora nos valores. Só que, embora esse valor seja estatisticamente relevante em comparação com o baseline, a diferença entre o RCALG e o histogram, ele apresentou um p-value maior do que 0,05, indicando que para os modelos via instâncias, a diferença não é estatisticamente relevante, embora ainda seja maior, não é estatisticamente relevante. E esse comportamento dos modelos das técnicas de aumento de dados, ela pode ser vista nos gráficos de treinamento dos modelos. Aqui nessa figura são mostrados os treinamentos da FPN com a ResNet e da MESC RCNN, porque eles são os modelos que trouxeram os melhores valores em cada abordagem de segmentação. E é possível observar que conforme utilizamos o aumento de dados, eles vão apresentar curvas mais próximas, e esse padrão do aumento da taxa de erro ao longo das épocas, esse efeito é reduzido. Na histogram e com a RCALG, ele é minimizado. Na MESC RCNN, os valores acabam sendo até muito próximos às curvas. Aqui nessa figura é exibido o resultado da segmentação da FPN ResNet em uma imagem de displasia leve. É possível observar que o modelo apresenta regiões de falso positivo, que são ilustradas aqui na cor verde, e também algumas de falso negativo, que são as regiões de cor vermelha. E também é possível ver que teve um núcleo, indicado aqui pela seta amarela, que ele não foi segmentado. O objeto inteiro é uma região de falso negativo. Então, ele apresenta bons resultados, mas ele ainda assim apresenta alguma degradação nos contornos nucleares. A análise aqui da MESC RCNN, ela vai indicar um comportamento similar. Né? Ele também não segmentou aquele núcleo indicado pela seta em amarelo, porém, ele apresentou algumas regiões de degradação nuclear, que são indicadas pelas setas aqui em ciano, só que elas não são tão intensas quanto as exibidas na segmentação semântica. Aqui, né, para esse caso, com os modelos individuais. Com o objetivo de avaliar o potencial de generalização, a robustez dos modelos utilizados, nós fizemos também um estudo utilizando o método de validação cruzada, ou CAFOLD. No caso, CAFOLD com K igual a 5. No método anterior, que é o holdout, basicamente nós dividimos 20% para treinamento e 20% para teste e 80% para treinamento. O mesmo foi feito aqui, utilizando um K igual a 5. É possível observar na tabela que os valores que foram obtidos usando o CAFOLD, eles são próximos dos valores obtidos pelo holdout. Isso significa que o método realmente ele tem um potencial para generalização, que
os valores obtidos na segmentação exibida anteriormente não foi apenas ou pelo menos influenciado por conta da composição dos conjuntos de treinamento. Ele realmente tem um potencial de generalização. Entretanto, tem algumas observações a respeito de usar o K-fold. Ele exige um tempo de treinamento muito grande. O tempo médio de treinamento utilizando o holdout foi de 180 minutos, treinando em 400 épocas para as redes. Só que com o K-fold, esse tempo subiu para 900, para cerca de 900 minutos. Ou seja, é um aumento de valor muito significativo para o resultado ser muito próximo. Então, por conta desses fatores, o método do holdout, utilizando o aumento de dados do RC-Alg, ele vai ser utilizado nas próximas análises, visto que o RC-Alg já foi verificado com os testes estatísticos que ele traz os melhores resultados. E fazendo uma análise agora dos comitês, pensando no comitê puramente semântico, foi observado que os maiores valores foram obtidos na soma com a ponderação pelo coeficiente DICE, e também que o comitê composto por 4 modelos, ele trouxe os maiores valores. E testes estatísticos, utilizando o método de Wilcoxon também, eles também mostraram que esse método ele traz p-values inferiores a 0,05, quando eu comparo ele com os comitês compostos por 2, 5 e 6 modelos. Ou seja, ele traz uma melhora em comparação à composição com 3 modelos, mas ela não é estatisticamente relevante, embora ainda seja o maior valor apresentado. E a análise qualitativa do comitê com 4 modelos, ele vai ser observado aqui ele é apresentado na figura 13. E é possível observar que o modelo da soma, ele apresenta muitas regiões, na verdade, de falso positivo, aqui indicados na cor verde. Ao utilizar a soma ponderada, é visto uma redução nesse efeito, mas ele não conseguiu segmentar o núcleo apontado pela seta em amarelo. Agora, utilizando a soma ponderada pelo coeficiente DICE, foi possível verificar que ele apresentou menos degradações no núcleo, embora ainda apresenta regiões de falso positivo e falso negativo. E ele também segmentou o núcleo apontado pela seta em amarelo. Avaliando o comitê via instâncias, é possível observar que a soma ponderada pelo coeficiente DICE também trouxe os maiores valores, e aqui a composição total, ou seja, com os 4 modelos via instâncias, também trouxe os melhores valores. Isso é comprovado ou reforçado pelo teste estatístico, que apontou um valor P de 0,027 na comparação entre a composição de 4 modelos com os demais. E aqui é possível ver a análise qualitativa dele, que de forma similar ao comitê semântico, essa soma ponderada pelo coeficiente DICE, ela também apresentou menos degradações, que são apontadas pelas setas em ciano, do que as demais. Mas tem um porém com ela, é que ela não conseguiu identificar aquele objeto indicado pela seta em amarelo. Né? Também foi analisado a aplicação desses comitês e da segmentação nos níveis de displasias. Aqui foram comparados os melhores modelos, tanto semântico quanto via instâncias, e os comitês da soma ponderada pelo coeficiente DICE, por eles trazerem os melhores valores. E aqui é possível observar que os valores de acurácia e coeficiente DICE, eles
caem conforme o grau de severidade da lesão de displasia. Isso é um comportamento esperado por causa das alterações apresentadas principalmente no grau severo. Entretanto, as somas ponderadas pelo coeficiente DICE, ele trouxe valores superiores a 90% na segmentação semântica e superiores a 92% na segmentação via instâncias. Então, mesmo apresentando essa queda no grau de displasia, eles apresentaram bons resultados. Os comitês híbridos, eles foram compostos pelos melhores modelos, tanto semântico quanto de instâncias. O comitê híbrido semântico, ele apresentou os valores que são superiores ao comitê híbrido via instâncias. Entretanto, o comitê via instâncias apresentou um nível de sensibilidade maior, indicando que talvez ele tenha apresente menos regiões de falso negativo. Eles apresentaram valores que são inferiores aos comitês não híbridos. Entretanto, eles apresentaram uma menor variação entre as classes de displasia, destacando que ele tem um potencial para aplicação em histologia. Analisando aqui a parte qualitativa dos comitês híbridos em comparação com o padrão ouro e os comitês puros, é possível ver que o comitê híbrido semântico conseguiu identificar todos os núcleos, mas ele apresentou mais regiões de falso positivo em comparação com o modelo puramente semântico. Já o modelo híbrido, ele também segmentou todos os núcleos, mas ele também apresentou essas características de maior degradação no contorno nuclear. E esses comitês, eles foram avaliados também naquelas bases públicas e comparados com métodos presentes na literatura. Aqui nós selecionamos trabalhos que utilizaram pelo menos 2 dessas bases selecionadas. Comparando aqui com os demais trabalhos, foi observado que esses comitês apresentaram pouca variação entre as bases de dados, valores consistentes entre as bases de dados, entretanto, não foram superiores a todos os métodos da literatura. Na verdade, o método apresentado pelo Kiran et al. E o Das, eles foram realmente superiores à metodologia proposta. Entretanto, é possível ver que os valores trazidos, eles são competitivos com o que apresenta na literatura, ou próximos dele, indicando que ele é um método que ele tem potencial para generalização em diferentes tecidos histológicos, não apenas região da boca. Então, nesse estudo, foi apresentada uma investigação de comitês para segmentação de núcleos em displasias epiteliais orais. As principais contribuições trazidas por esse estudo foram a disponibilização da base pública dos dados, que foi aquela de displasia que a gente criou para o estudo, que é a Oral Epithelium DB. Como não existem outras bases de dados, é uma grande contribuição para estudos na área. O estudo de técnicas de aumento de dados e o impacto delas na segmentação também é uma boa contribuição trazida pelo estudo. A análise do desempenho entre os modelos individuais e o desenvolvimento das estratégias de comitê, tanto para segmentação quanto via instâncias. E também, uma grande contribuição é trazer a abordagem dos comitês híbridos para realizar a segmentação dos núcleos em imagens de displasias. Uma limitação desse estudo é justamente relacionada a esses comitês híbridos, porque eles não apresentaram os maiores valores, embora apresentem potencial. Então, trabalhos futuros, eles foram planejados pensando nesse ponto. Então, vão ser investigados critérios para composição de sistemas,
o uso de métodos para detecção de objetos em conjunto com as máscaras de segmentação e também a incorporação de mecanismos de atenção nessas composições. Até tem um trabalho já do nosso grupo de pesquisa que já está utilizando transformers em comitês semânticos, mas é um trabalho que está em estágio inicial. E além disso, vão ser utilizados métodos de pré-processamento para estudar a melhoria que isso pode trazer para a segmentação, e também métodos de visualização podem ser utilizados para auxiliar na seleção de modelos para a composição dos comitês. Durante o desenvolvimento do trabalho, 6 artigos foram publicados na literatura especializada, sendo que foram 2 em periódicos e 4 em eventos. Fora isso, a gente já está trabalhando num outro artigo referente aos comitês via instâncias, e também vamos escrever um outro artigo pensando nos comitês híbridos. Em adição, foram feitas colaborações com o grupo de pesquisa que resultou na publicação de outros 18 artigos, sendo 7 em periódicos e 11 em eventos. As referências. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo e ao Paulo pela orientação e todo o auxílio que foi me dado durante o desenvolvimento desse trabalho, aos órgãos de fomento pelo suporte que foi dado. Eu também gostaria de agradecer aos membros da banca pelo interesse no meu trabalho e a disponibilidade e colaboração, e a todos os demais que estão presentes aqui. Meu muito obrigado.